Mês da Bíblia, tempo para intensificar a leitura, a meditação, a contemplação e a vivência, a partir do livro do profeta Ezequiel, proposto para que, pessoalmente, em família e comunidade, possamos fazer esta bonita experiência de acolher a palavra do Senhor comunicada pela boca do profeta. E com a inspiração, porei em vós o meu espírito e vivereis. Bem-vinda, comunidade orante, para celebrar o 24º domingo do tempo comum. Tempo da criação, tempo da graça, tempo de experimentar o amor. A tônica que percorre a liturgia de hoje chama nossa atenção para a dimensão da escuta. E cada um de nós é convidado a refletir de que maneira nós escutamos a voz de Deus e como nós escutamos os clamores que vêm das pessoas, que vêm da Mãe Terra, que vêm de tantas realidades que desafiam a nossa fé, desafiam o nosso segmento, desafiam o nosso testemunho cristão. Juntos, vamos mais uma vez encontrar na palavra a força que alimenta, sustenta e nos aponta sempre o caminho da fraternidade e da partilha. A primeira leitura é um texto do profeta Isaías, e ele começa assim dizendo: O Senhor abriu meus ouvidos e eu não lhe resisti. E mais adiante, Isaías traz a seguinte constatação, que é uma confirmação da sua experiência com Deus. O Senhor Deus é meu auxiliador, aquele que cuida, que protege, que zela, que não me deixa desamparado. Por isso, sempre atento a ouvir a palavra, eu não resisti, diz o profeta. Os versículos para hoje selecionados estão dentro da reflexão do conjunto chamado Cânticos do Servo Sofredor. Por isso ele vai retratar a realidade humana marcada pelo sofrimento, pela dor, pelo desprezo, pela marginalização. Mas esta confiança que brota da consciência de que Deus é o auxiliador, o cuidador, aquele que não deixa jamais ninguém no desamparo, o profeta Isaías continua com o ouvido sempre aberto e atento para acolher a palavra, comunicar esta palavra à comunidade e fazer a experiência da palavra que transforma, da palavra que converte, da palavra que renova sempre a vida. Com o orante, nós vamos meditar o Salmo responsorial, que retoma a mesma temática já abordada pelo profeta Isaías. E assim nós rezamos: Eu amo o Senhor Deus, porque Ele ouviu o grito da minha súplica, da minha oração. Deus está sempre pronto. Deus sempre ouve o clamor do seu povo e responde com a sua graça. Por isso, o orante vai trazer algumas características que vão qualificar esta ação de Deus. Ele é bondoso, misericordioso, terno, cheio de compaixão. Este é o Deus que escuta o clamor que sobe do seu povo e responde com a sua graça, com a sua misericórdia. Por isso também vamos renovar hoje o nosso amor a Deus, que sempre escuta. Nós nem sempre escutamos a sua voz, os seus apelos,
através da realidade, das situações de desafio, do grito que vem da natureza devorada pelas chamas, pela falta de cuidado do ser humano. Às vezes nós não ouvimos, não escutamos esta realidade, mas Deus sempre escuta o nosso clamor. Meditando na segunda leitura, texto da carta de São Tiago, ele traz hoje para nós uma realidade que questiona também a nossa fé, o nosso testemunho. Assim começa o texto de hoje. De que aproveita, meus irmãos, que alguém diga que tem fé se não produz obras? E mais adiante, São Tiago diz com estas palavras: a fé sem obras é morta. E ele ilustra esta reflexão trazendo a seguinte comparação. Se um irmão ou uma irmã está passando qualquer tipo de necessidade, passando fome, e você chega e diz: fica bem, meu irmão, fica tranquilo, e não oferece o suporte para que aquela pessoa seja atendida na sua necessidade. Esta fé não serve para nada. Se a nossa fé não é capaz de nos mover, de nos conduzir ao encontro das pessoas e nos comprometer com a transformação das realidades, ela não pode ser chamada de fé. Porque a fé precisa da prática, da ação, da obra concreta para mostrar: eu creio e por isso testemunho em gestos concretos. Deixemos que esta palavra de São Tiago encontre espaço em nossos corações e reflitamos seriamente. A fé sem obras é morta. Precisamos pensar seriamente como anda a nossa fé. É uma fé professada da boca para fora? Ou uma fé que move o meu coração para uma experiência de conversão pessoal, para uma experiência de encontro com as realidades e os desafios, uma experiência que proporciona a transformação de tudo aquilo que precisa ser mudado? Professar a fé e não praticá-la significa nada. Quem diz que tem fé, mas não ajuda seus semelhantes nas necessidades, ele pode ter qualquer coisa, menos fé. A fé questiona, a fé nos inquieta, a fé nos incomoda, a fé não nos deixa parados, a fé nos coloca sempre em movimento. Por isso, vamos viver intensamente a nossa fé, praticando a caridade, a solidariedade, o respeito, o acolhimento, o cuidado com a vida humana e o zelo com a casa comum. O Santo Evangelho, nós meditamos hoje o texto de São Marcos. E Jesus, no seu percurso missionário, fazendo a sua catequese, anunciando o reino de Deus, pergunta aos seus discípulos: o que vocês têm ouvido que as pessoas falam a meu respeito? Quem sou eu para o povo? Respostas variadas chegam. Uns dizem que és Elias, um dos profetas. E assim, várias pessoas são indicadas para apontar a identidade de Jesus. E ele se volta para os seus e diz: e para vocês,
quem eu sou. A resposta de Pedro é carregada de uma confissão de fé que vai dar base e sustentação à comunidade e a nós também hoje. Tu és o Messias, o enviado do Pai, o ungido do Senhor para anunciar a vida. Tu és o Messias. Esta é a confissão de fé que deve brotar do coração de cada um de nós. E se nós confessamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o enviado para redimir, salvar a humanidade, nós assumimos o compromisso do seguimento da vivência. Por isso Jesus vai ainda dizer: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus é assumir as realidades, os desafios que a vida apresenta. Não é fugir, não é se esconder numa falsa piedade, não é criar aparências, não é criar vestimentas que apenas vão mascarar uma falta de compromisso, mas quem segue Jesus verdadeiramente se dispõe no dia a dia a assumir tudo aquilo que a vida propõe à luz da fé, à luz da graça divina, para ser transformado. Poreis em vós o meu espírito e vivereis, diz o Senhor através do profeta Ezequiel. Vamos vivenciar durante este mês o estudo, o aprofundamento, tanto a nível pessoal, familiar, comunitário. Tantos estudos estão sendo propostos nas comunidades. Vamos participar. Vamos nos inteirar sempre mais para conhecer, amar e viver o que a palavra nos ensina. Que o Senhor conceda a cada um de nós a graça de vivermos intensamente a partir da sua palavra e que a nossa fé seja sempre operosa, seja sempre produtora de bons e abundantes frutos na vida da comunidade. Amém.